Senhor, nós queremos ler a Tua palavra e cremos no poder do Senhor. Cremos que o Teu Espírito Santo é aquele que dá discernimento e sabedoria, que o Espírito Santo do Senhor é aquele que nos guia e nos mostra. Por isso, agora, em nome de Jesus, fala conosco, repreenda toda e qualquer espírito de confusão, toda e qualquer mente vedada para não entender a Tua palavra, Pai. Mas abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos espirituais em nome de Jesus. Amém. Eu ontem li para os irmãos Oséias e mais uns outros versículos, mas eu vou ficar só com Oséias aqui. Oséias 6, capítulo 2, 3. Oséias 6, capítulo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Vou repetir. Oséias capítulo 6, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha só. Então conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Se você for pesquisar na palavra de Deus, tem vários textos onde nós somos estimulados a conhecer ao Senhor. Sabe? Onde nós somos estimulados mesmo a conhecer o Senhor. Se você der uma olhadinha, vamos lá, em Mateus 13, 11, João 17, 26, em Hebreus 3, 10, em 2 Coríntios 3, 16, todos esses textos vão nos instruir a conhecer o Senhor, vão nos estimular a conhecer o Senhor. E eu vou te dizer a verdade, ontem nós estávamos ministrando no culto na tenda, e a palavra que Deus trouxe para nós foi o seguinte: se nós não conhecermos ao Senhor, nós não sobreviveremos nesses dias. Se você acompanhar o que aconteceu paralelo àquela visita, nós estamos gravando essa mensagem em 2013, né? Exatamente no dia 29 de julho de 2013, a passeata das vadias, que são mulheres que andam praticamente nuas na rua, fazendo uma manifestação pelos direitos das mulheres, contra a violência sexual, contra a agressão, e querendo ter toda a liberdade de abortar, de fazer do seu corpo o que quiser. Mas com símbolos religiosos, como imagens da Igreja Católica, simulando nua, sentar em cima de uma imagem, quebrando, simulando até usando o crucifixo como um tapa-sexo, a imagem de Jesus tapando os seus órgãos, suas partes íntimas, fazendo assim, coisas que são assim de extrema agressividade, falta de respeito e uma nudez, sabe? As mulheres praticamente nuas pelas ruas numa marcha chamada Marcha das Vadias. E isso, por que eu estou dizendo? De contrapartida, a liberalização das coisas imorais tomou uma proporção fora do comum. Nos filmes, o estímulo de homossexualidade para as crianças, o incentivo da homossexualidade nas novelas, o estímulo a tudo que seja profano, a tudo que seja assim, ofensa a Deus, a santidade de Deus está sendo propagado nas músicas, nas danças, de uma forma como nunca aconteceu na face da terra. Ou seja, hoje Sodoma e Gomorra virou jardim de infância para este mundo que está aí. A libertinagem, a promiscuidade, em todos os aspectos. A violência aumentou terrivelmente, a promiscuidade, a pornografia, a corrupção, tudo aumentou de forma vertiginosa nesses últimos 10 anos. E vai piorar nos próximos 10. Porque aquilo que era um tabu, aquilo que não era divulgado, hoje é lei, por exemplo, casamento homossexual, tudo isso hoje virou lei, está liberado, pode fazer, praticar, viver à vontade aquilo que vocês querem viver de vocês. Romanos capítulo 1. Ontem eu não li, eu sabia que eu tinha esquecido um texto no culto, eu não li esse aqui. Romanos capítulo 1. Como, versículo 28, eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, de fazerem
para fazer as coisas que não convêm. Como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, não se importaram em conhecer a Deus. Hoje, isso ficou coisa para... Eu não li esse texto ontem no culto, mas é Romanos capítulo 1. Como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os abandona as suas paixões. Meu irmão, se nós não buscarmos o conhecimento de Deus, nós estaremos caindo no mesmo erro e Deus nos abandonará as nossas paixões infames. Eu estou dizendo, essa igreja que está aí hoje não é a igreja de Cristo, porque isso está acontecendo dentro da igreja. A homossexualidade, casamentos homossexuais, pastores ordenados homossexuais, a corrupção dentro da igreja, escândalos em cima de escândalos, a permissividade dentro da igreja, as roupas sensuais, a lascívia, os casamentos desfeitos e casando novamente e descasando, pastores que já casaram 3 vezes, ministro de louvores que tem uma vida de fornicação, diáconos e membros da igreja, todos com uma vida totalmente torta. As pessoas na igreja são santos, um homem se olha assim, cheio de poder, de unção, em casa são crápulas, maltratam suas esposas, não são sacerdotes nas suas casas, está dentro da igreja. Por que está dentro da igreja? Porque a igreja hoje abandonou o conhecimento de Deus. Lê Romanos capítulo 1, versículo 28. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Cara, quando eu não busco o conhecimento de Deus, eu sou entregue por Deus aos meus sentimentos carnais e perversos, e a minha carne vai me levar para o inferno, porque o que a minha carne quer se opõe ao que o meu espírito quer. O meu espírito quer Deus, a minha carne quer o mundo. O meu espírito quer ter comunhão com Deus, a minha carne quer ter comunhão com o travesseiro, com a cama. Não quer levantar para orar, não quer fazer a obra de Deus. Meu espírito quer estar junto dos irmãos, cultuando a Deus, adorando ao Senhor. A minha carne quer ficar em casa vendo futebol. Eu trabalhei muito essa semana, eu vou ficar em casa descansando. O meu espírito quer santidade, quer uma vida na presença do Senhor, de santificação. A minha carne quer a prostituição, a promiscuidade, a pornografia. A carne se opõe ao espírito. A carne se opõe ao espírito. Não pode caminhar juntos. É por isso que quando eu me oponho a ter conhecimento de Deus, Deus me entrega as minhas paixões. Porque eu me oponho, eu resisto, eu não quero ter conhecimento dele. Conhecimento se dá com uma exposição àquilo que você aquilo que você quer conhecer. Ou seja, eu sou exposto à palavra de Deus, eu sou bombardeado com a palavra de Deus, eu sou confrontado com a palavra de Deus, e a cada dia eu vou conhecendo mais desse meu Deus. E quanto mais eu sou exposto a Ele, mais exposto à sua palavra, mais eu cultuo Ele, eu adoro Ele, eu me rasgo na presença dEle o coração, mais eu o conheço, mais eu vou tendo conhecimento dEle. Quanto mais eu vou tendo conhecimento e relacionamento com Ele, mais as paixões infames vão deixando de ser paixões da minha vida. Mas pastor, por que muitas pessoas que conhecem a Bíblia fazem esses erros, cometem esses erros? Por que hoje eu vejo festas juninas dentro da igreja, festas de Natal dentro da igreja, festas de Páscoa com ovinho, são festas satânicas dentro da igreja? Será que esses líderes, essas pessoas não conhecem a Bíblia? Conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. É diferente. Quando eu falo conhecimento de Deus, é claro, vem através da leitura da palavra. Mas será, pastor, que esses ministros de louvor, que fazem hinos lindos, que compõem hinos bonitos, mas a gente vê que tem uma vida depravada, que nem a gente está vendo na mídia aí, que fizeram da adoração de Deus um negócio para ficar milionário, trata as coisas de Deus como um negócio, líderes e pastores que tratam a igreja como uma empresa? Será que eles não conhecem a Bíblia? Conhecem a palavra escrita.
Conhece. Mas não tem relacionamento com o Deus da palavra. Porque o relacionamento gera intimidade. Intimidade, eu começo a conhecer o coração dele. Ele já conhece o meu coração, mas eu começo a conhecer o coração dele. Eu começo a caminhar com ele. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma pessoa que falou para mim assim: olha, pastor, eu vou te confessar, eu tinha um espírito de religiosidade muito forte me atacando. Eu queria caminhar com vocês, eu estava caminhando com vocês, mas havia ainda um espírito muito forte de religiosidade em mim. Mas Deus foi tirando isso. Eu percebi isso, hoje eu estou livre, liberto disso. Quanto mais você vai sendo exposto à palavra, quanto mais você vai sendo colocado diante de ti a palavra, quanto mais você vai buscando na palavra, mais libertação você vai tendo. Mais libertação você vai tendo. Agora, quanto mais você vai sendo exposto à religiosidade, a doutrinas de homens, mais preso a esse demônio que atua dentro da igreja, que é chamado de religiosidade, mais ele vai te acorrentando e te prendendo. Essa pessoa falou para mim: pastor, eu estava aqui, mas não estava aqui. Ou seja, me puxava, queria me chamar, tipo assim. Eu estou falando com as minhas palavras o que essa pessoa me falou. Mas me chamava, não é? Me chamava de volta para aquela religiosidade que eu estava, né? Certo? Certo? Mas me chamava, chegou ao ponto de eu ver esse espírito na calçada da minha casa. E eu percebi que eu tinha que ser liberto. Eu saio em nome de Jesus, eu não vou voltar para esse espírito de religiosidade. É isso. É isso, meu irmão, que está acontecendo. Então, veja bem, voltando a Romanos, capítulo 1, verso 28. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Então, nossa libertação dos sentimentos perversos vai ser o quê? Conhecimento de Deus. É como eu ia falando, mas essas pessoas não conhecem, as pessoas conhecem a letra, elas conhecem esse texto de cor e salteado, ela conhece a Bíblia de capa a capa, mas não tem relacionamento com Deus da Bíblia, não tem intimidade. Tem uma intimidade limitada me dá conhecimento limitado. Pouca intimidade com o Senhor, pouco conhecimento do Senhor, pouca libertação das coisas carnais. Muita intimidade com o Senhor, muito conhecimento com o Senhor, muita libertação das coisas carnais. É assim que a coisa funciona, brother. É assim. Essas coisas carnais, espírito de religiosidade é tão forte que uma pessoa parou para mim e falou: pastor, eu tenho um problema contigo. Eu falei: o que é, brother? Você fala brother, você fala bicho, você fala cara, e isso afasta as pessoas. Isso não é certo. Isso não é certo. Eu falei: meu irmão, tem pessoas que me chamam de pastor, de irmão, e me esfaqueiam pelas costas. E talvez eu chame um cara de cara, meu brother, bicho, meu irmão, meu querido, ou amado, ou cara mesmo. E eu amo ele mais do que outros que chamam ele de irmão e o esfaqueiam pelas costas. O mundo está perecendo, o mundo jaz no maligno, as pessoas estão indo para o inferno, legiões, milhões e milhões de pessoas estão indo para o inferno, e um religioso está preocupado se eu falo cara. Não conhece o Deus da Bíblia, conhece a Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. O Deus está preocupado com vidas. Não, se eu falo cara, meu... Você está me entendendo? Então nós estamos realmente vivendo os tempos os tempos do fim. A perversidade, o amor esfriou, a fé esfriou. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui que ela parece um pouco, vamos dizer assim, catastrófica, de uma pessoa, mas não espere um grande avivamento.
Irmãos, eu já falei com vocês, você vê gravações de 10, 15 anos atrás, eu estou vendo que sobre o Brasil virá um grande avivamento, ou estou vendo profetas aí, né, que sobre o Brasil será um celeiro de missionários, eu estou vendo que o Brasil enviará gente para o mundo todo, eu estou vendo que o Brasil será próspero, aí gente vai em Porto Seguro, faz ato profético, né, faz isso, faz ato profético aqui, faz ato e profetiza, o Brasil será... Passou-se uma década e o Brasil está enfiado na prostituição, legalização do homossexualismo, estão lutando para legalizar o aborto, as crianças estão sendo totalmente deturpadas, destruídas, violentadamente delas na escola, a televisão está destruindo os lares, os casamentos, a igreja envolvida em corrupção, em todo tipo de corrupção, a lascívia dentro da igreja, o espírito de sensualidade dentro da igreja, basta você ver o tipo de roupa que as mulheres estão usando dentro da igreja, você está vendo pastores pregando tudo menos a palavra de Deus, meu Senhor, o que está acontecendo? E essas profecias todas. É muito bonito eu chegar para vocês que estão ouvindo, eu vejo que o Brasil vai ser isso. Isso é muito bonito, mas é ruim ouvir. Nós estamos caminhando para o inferno. Essa igreja que está aqui hoje está indo para o inferno. Isso não é bom. Ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir isso. É por isso que a gente é tão pouco convidado para pregar nas igrejas. Pouquíssimos convites vêm para a gente pregar nas igrejas. Por quê? Porque as pessoas precisam que você pregue o que elas querem que as suas ovelhas ouçam, e não o que Deus quer dizer para a igreja. Mas o que elas querem transmitir, para elas manterem a manipulação dessas ovelhas. Então, quanto mais elas puderem que você pregue aquilo que elas querem, então é congresso de vitória, é congresso de honra, é congresso de prosperidade, é congresso disso, isso eles querem. Mas não tem congresso de santidade, de oração, sabe? De purificação de pecados, de arrependimento de pecados, sabe? De confissão de pecados. Ninguém quer ouvir isso. Congresso onde a igreja vai confessar os seus pecados, se arrepender diante de Deus, diante dela mesma. Ninguém quer ouvir isso, o pessoal quer ouvir bênção. O Brasil será próspero, o Brasil será o celeiro. Que celeiro, meu irmão? Que celeiro? As igrejas neopentecostais estão abrindo filiais e não enviando missionários. As igrejas tradicionais, muitas estão cortando seus missionários. Que celeiro de missionários é esse? É tudo um positivismo que está sendo pregado. É massageando o ego de pastores, de membros, de líderes. É massageação de ego. Sabe? Vamos para as ruas! Massageação de ego, manipulação de massa. Volta em Romanos. Aqui vai a palavra que nem bumerangue, bicho, vai e volta. Romanos 1, 28. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. É isso que nós estamos vivendo. E se você ler todo esse capítulo, você vai falar assim, esse capítulo foi escrito para um dia que se chama hoje. Para um dia que se chama hoje. Então, eu quero te convidar a você buscar ter conhecimento de Deus. E o conhecimento é de Deus, não é de letra. Buscar ter conhecimento de Deus, não de pastor, não de apóstolo, profeta, patriarca. Conhecimento de Deus. Nós precisamos ser a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos ter a estatura do varão perfeito que se chama Cristo. Eu não preciso ser uma cópia do pastor tal, eu não preciso ser uma cópia do apóstolo tal, eu não preciso ser uma cópia do profeta tal, eu não preciso ser uma cópia do sistema de tal. Não! Ele não fala isso aqui, é conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus se dá com relacionamento com o pastor? Não. Conhecimento de Deus se dá com relacionamento com o fulano, o beltrano, o meu discipulador, o meu apóstolo, Não, conhecimento de Deus se dá com relacionamento com Deus. Que você possa buscar isso. Relacionamento com Deus.
que você possa buscar isso, para que você não seja entregue às paixões da sua carne. E as paixões da minha e da sua carne vai nos levar para o inferno. É para aí que anda caminhando hoje, essa igreja que se chama Igreja de Cristo hoje, para o inferno. E levando muitos com ela, achando que estão salvos, por estar sentado num banco de uma igreja, mas sendo conduzido como ovelhas para o matadouro, porque não tem relacionamento com Deus. Estão sendo entregues às paixões infames da carne. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Essa palavra vai estar no nosso canal do YouTube. O nosso site é o www.amazongospel.com. O nosso e-mail é amazongospel@gmail.com. amazongospel@gmail.com.